Dia. Bom dia. Vamos retomar aqui, Wesley, a arguição, a prova da Polícia Civil de São Paulo 2025. Vamos começar por direito, né? Depois criminologia e depois, por fim, questões de língua portuguesa. Vamos lá. Podemos? Podemos. Ok. Candidato, qual a diferença entre a tentativa e a desistência voluntária? Excelência, na tentativa, a diferença entre tentativa e desistência voluntária é que, na tentativa, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, sendo nesse caso respondendo o agente pela modalidade do crime consumada com redução de pena. Já na tentativa abandonada, o agente, ele, conhecida também pela doutrina como a ponte de ouro, pois ele responde por pelo tipo penal daquilo que ele efetivamente praticou. Na desistência, o agente ele até poderia consumar o crime, mas ele não o consuma. E, continuando aqui, cite as espécies de atos administrativos. Excelência, as espécies de atos administrativos são os atos normativos, são os atos negociais, atos vinculados, e são esses o que eu me recordo no momento, Excelência. Ok, obrigado. Passar para a última questão aqui, de direito. Depois vamos para a criminologia. Candidato, a liberdade de locomoção é um direito absoluto? Excelência, cabe destacar que nem o direito à vida é absoluto, podendo ser cerceado, segundo a nossa Constituição, em caso de guerra declarada. Dessa forma, o direito à liberdade de locomoção não é absoluto. Posso citar como exemplo, no caso de estado de defesa ou estado de sítio, onde o Estado pode cessear a liberdade do indivíduo, determinando que ele permaneça ou que ele desloque-se para algum lugar. Anotações aqui, suas respostas, e vamos passar para a criminologia. Vamos lá. Candidato, agora nas questões de criminologia. O que é a cifra branca? Excelência, a cifra branca é a que corresponde. Um minuto, Excelência. Sobre a pergunta, Excelência, não me recordo. Ok, vamos lá. Próxima questão.
Dentro da classificação de criminosos, o que são criminosos puros ou pseudo-criminosos? Excelência, essa classificação foi uma das classificações adotadas pela escola positiva, mais especificamente por Cesare Lombroso, considerado o pai da criminologia. Os pseudocriminosos são aqueles os quais tem-se a tendência do indivíduo, do agente, a cometer o delito. E próxima pergunta, que essa aqui mas vamos continuar. Essa aqui ia fazer um questionamento, mas a vítima sempre foi objeto de estudo da criminologia? Excelência, a vítima, como objeto de estudo da criminologia, passou-se, né, a ser objeto de estudo da criminologia com a criminologia moderna. Dessa forma, para as escolas clássicas, a vítima não era objetivo de estudo, pois focava-se muito na figura do criminoso, do crime, correção. Para a escola positiva, a vítima também não foi um objeto de estudo, pois focava-se no estudo do criminoso, do delinquente em si. Com o giro sociológico, introduzindo a criminologia moderna, que a vítima passou a ser considerada objeto de estudo. Ok. Vamos agora para as questões de língua portuguesa. Candidato, qual a diferença? Queria que você me explicasse, né, semanticamente, qual a diferença entre remissão com C cedilha e a remissão com dois S? Explicar essa palavra remissão, o que é que significa com C cedilha, e a remissão com dois S. Excelência, a diferença entre a palavra remissão com C cedilha e remissão com S é que na remissão com cedilha é sinônimo da palavra remir, que significa a diminuição. Já a remissão com dois S significa perdoar. Ok? Vamos para a próxima pergunta. Faça a análise sintática da frase. Ambos continuam doentes. Excelência, analisando sintaticamente a oração em apreço, a palavra ambos seria o sujeito, seria correção. A palavra ambos é o sujeito. O verbo continuar é um verbo intransitivo e o substantivo doente é o predicativo do sujeito. Ok? Próxima questão.
Qual é o plural das palavras seguintes? Beija-flor, estrela do mar, leitãozinho. Repito. Qual o plural das seguintes palavras? Beija-flor, estrela do mar, leitãozinho. Excelência, o plural das palavras beija-flor, estrela do mar e leitãozinho é beija-flores, estrelas do mar e leitãozinhos. Ok, deixa eu fazer aqui minhas anotações. Candidato, muito obrigado. Boa sorte. Obrigado, excelência. Vamos lá, vamos retomar o feedback aqui. O que você respondeu, o que eu avaliei e o que a gente pode melhorar. Bom, qual a diferença entre tentativa e desistência voluntária? Acho que você foi perfeito. Faltou citar o artigo, mas como eu já falei em outras arguições, né? Citar o artigo é como se fosse um floreio, quando uma pergunta ela é mais com o objetivo do conceito. Se a pergunta é mais direta, às vezes, né, você citar o artigo é um caso de pontuação naquela questão, mas nesse caso aqui era a diferença. Então, está preocupado, esse é o artigo, aquele é o outro artigo. Esse aqui é a principal, especial Uhum, diferença. Mas você foi bem, marquei aqui como pontuação completa aqui nessa questão. Excelência, a diferença entre tentativa e desistência voluntária reside na vontade do agente e no resultado. Na tentativa, a consumação do crime é frustrada por circunstâncias alheias à vontade do agente, enquanto a desistência voluntária, o agente abandona a execução do crime por decisão própria, evitando a consumação. A desistência voluntária está prevista no artigo 15 do Código Penal e exclui a punibilidade dos atos posteriores. Eu acho que a desistência e a tentativa, acho que é no 13, não é isso? Agora não me lembro de cabeça, não estou de coloquei aqui, acordo. mas é no 13. Mas você falou adequadamente, falou da ponte de ouro, mas foi bem. Então, mas sempre atentar que você tem. Uhum, Quando cobra esses assuntos, são três conceitos: tentativa, desistência voluntária e arrependimento posterior. São os três assuntos. A primeira é, como você bem definiu, você inicia o crime, mas por circunstâncias alheias você não consuma. A segunda, você começa a executar, mas no meio da execução você desiste, por isso que é uma desistência voluntária, você tenta impedir. E, no caso do arrependimento posterior, são casos de crimes patrimoniais, você executou todo o crime, mas depois você vai lá no arrependimento posterior, você ressarce, você devolve aquilo que foi danificado, se você foi, você quebrou, bateu o carro na parede de alguém, bateu o carro do outro de propósito, ou quebrou uma vitrine, uma vidraça, isso tem a ver com crimes patrimoniais, mas é que você foi bem. Mas tentar memorizar essas três, esses uhum. três conceitos que são clássicos, tanto em prova objetiva, né, discursiva às vezes, e prova oral. Né? Vamos lá. Aqui cite as espécies de atos administrativos. Eu botei sim, sim, mas eu vou botar aqui um asterisco. Acho que você não foi de forma clara cada um, titubeou. No caso de atos administrativos, eu não botei aqui, mas tem um mnemônico, NONEP, não sei se você lembra desse mnemônico. Tem os Não, não mnemônicos lembro. para aprender. É, atos nominativos, ordinatórios, NONEP, enunciativos, agora não me lembro. Eu mesmo não me lembro, mas eu me lembro que eu decorei. É NONEP. Vou por aqui no Google. Aqui, tem. Esse tipo de pergunta, às vezes, tem que ter alguma memorização de. Aqui, vamos lá. Vou ler aqui para você. Ó, os tipos de ato administrativo. Depois manda esse link aqui, ó. Estratégia que explica aqui e dá o mnemônico. Mnemônico é NONEP. Cadê? NONEP é o quê? Normativo, ordinatório, negocial,
enunciativo e punitivo. São os tipos de ato da administrativa, de espécies de atos administrativos. Aí você falou alguns, mas se esqueceu de outros. Você não perdeu a questão, mas aqui poderia, por causa desse mnemônio. Aqui eu nem sei se está correta essa explicação. Vou até deixar isso aqui. Eles só botar melhor essa explicação aqui. Melhor aqui. Eu vou te passar esse arquivo. É esse aqui, ó, Uhum. NONEP. Normativo, ondulatório. Mas uma pergunta correta aqui você ainda dá o exemplo desses atos, né? Que seria cada um, né? Para ficar excelência, são no NEP, normativo, daí fica fácil. Normativo é aqueles são os atos que fazem normatização daquilo, né, dentro da administração pública. Então, são as portarias, né, são aquelas situações em que você faz uma norma interna, ordens de serviço, várias coisas aqui. Atos ordinatórios, são aqueles que dão ordens, na verdade, ordem de serviço daquilo, ordinatório. Então, o normativo tá aqueles tipos de atos que são, a gente tem nos órgãos públicos, são na Marinha. Seria as DGPMs, né? Aquelas normas que você tem uma normatização, você vai seguir. E os ordinatórios são aqueles do dia a dia, né? Uma comunicação interna, né? Que já delimita a ordem, uma ordem de serviço. O próprio nome do ato já diz, é uma ordem para você executar. Então, é ordinatório, uma ordem. Isso, uma questão de ordens. Os negociais são aqueles em que você tem, né, uma negociação, vamos dizer assim, não uma negociação, mas vamos dizer assim, uma relação com o administrado. Então, você tem uma homologação, uma autorização, uma permissão, uma aprovação. Né? Então, é como se você tivesse um negócio com um administrado. É um ato em que você diz, ó, você tem permissão de fazer isso. Nós te damos permissão de uso aqui do espaço público. Se não tivesse feito o negócio, né? Por fim, os enunciativos são aqueles que você enuncia aquilo que já existe ou você declara aquilo que já existe na administração pública. É uma certidão. Está enunciando, ó, existe essa situação sobre essa pessoa aqui. Ó, é um atestado. Eu atesto que esse cidadão tem essa situação. Então, são enunciativos. Nesse link você vai ter todas essas explicações mais completas. Só estou passando aqui rápido para a gente não perder muito tempo aqui. Aí depois dá para você fazer revisão. E os punitivos são aqueles clássicos, né? Multa, né? Uma autuação, né? Uma notificação. Então, notificação não. Notificação já ainda não está punido. Mas você dá uma multa, uma atuação de fiscalização do auditor fiscal. Então, esses são os atos punitivos. Então, você não pode errar. Você estava falando vinculado, alguma coisa assim, esses daí não são atos, espécies de ato administrativo. O ato administrativo vinculado e discricionário, ele não é uma espécie, ele é uma qualidade, ele é como se fosse um tipo dentro desses espécies de ato. Porque, por exemplo, um ato negocial, ele pode ser tanto vinculado quanto discricionário. Por exemplo, no negocial, se você tem uma licença, se você cumprir todos os requisitos da licença, ele vai ser vinculado. Por exemplo, quando você tem uma licença para alguma coisa, normalmente licença ela está vinculada a atos discricionários. A administração pública, você cumprindo os requisitos para ter aquela licença para dirigir, ela não pode te negar. É um ato vinculado, a pessoa tem que conceder. Agora, você solicitar uma permissão de uso de um espaço público para botar uma lanchonete. Cara, é discricionário. A administração pública pode ou não querer. Então, a questão da vinculação não é uma espécie de ato, ela pode estar em qualquer tipo de espécie de ato. Na formação, aí outra coisa que também pode cair aqui em ato administrativo, que também às vezes muito é cobrado, são os requisitos, né? Os elementos do ato administrativo. Aí você, não sei como você memorizou, mas eu memorizei aquele COFIFOMOB. Uhum. Competência, finalidade, forma, motivo, objeto. Não vamos entrar agora, de repente a gente pode fazer uma pergunta dessa numa próxima rodada. Mas esse aqui que o pessoal esquece. COFIFOMOB, todo mundo lembra, vinculado e discricionário. Normalmente a pessoa não erra sobre, né, sobre o que é vinculado, o que é discricionário, sobre revogação e anulação. E essa questão aqui, ato administrativo, são algumas características ali que você não pode dar mole.
que pode vir, né? E é uma principal assunto em direito administrativo, porque é o dia a dia do servidor público. O tempo todo ele fica tratando, analisando, fazendo andamento em processo C de atos administrativos. Vamos lá. A liberdade de locomoção. Essa aqui também você mandou bem. Botei a população completa. Você fez a comparação, inclusive, com o direito à vida. Hoje em dia, classicamente, a resposta sobre direitos fundamentais ou direitos humanos quando está positivado no âmbito internacional, direitos fundamentais quando está internalizado na Constituição. Classicamente, não existe direito nenhum absoluto. O que se discute, né, se debate na doutrina é que existiriam, eventualmente, o direito à não escravidão, que seria absoluto. Não existe nenhuma possibilidade de você, em qualquer situação que seja, você abrir exceção para uma pessoa escravizar a outra. E tortura. Mas tortura, hoje em dia, existe, aí iria para o direito penal, que seria o direito penal do inimigo, que já abriria uma exceção. Seriam situações esqueci o termo agora que eles usam nesse tipo de questão. Eu acho que é a teoria da bomba relógio. Teoria do ticket bomba. Tem um termo em inglês, acho que é ticket bomba, né? Ou seja, ticket bomb, que é em inglês, seria a teoria da bomba relógio. E nesse caso, né, você estaria autorizado pelo ordenamento jurídico, ou seu nacional ou internacional, porque você usaria aí uma teoria filosófica do direito chamada teoria é, do, do inglês lá, esqueci agora. Porque você estaria ponderando, pô, vai prejudicar uma pessoa ou um estádio inteiro, uma escola inteira, um metrô inteiro. Pô, me esqueci agora a teoria, mas depois eu me lembro. A teoria do utilitarismo. É a teoria também que você tem um trem e você tem uma alavanca. Você vai matar uma ou cinco pessoas. Você tem dois trilhos. Num trilho, o trem vai passar por cinco, ou no outro trilho vai passar por uma. Qual decisão você tomaria? Na teoria do utilitarismo no direito, você sempre vai preferir matar uma pessoa. Mas existem outras teorias que contradizem isso, né? Teoria de Kant. E, pô, a pessoa ela vale por si mesma. Porque se a gente começar a pensar assim, você vai chegar no hospital e vai dizer, cara, então eu vou tirar os órgãos dessa pessoa aqui e vou passar para outras cinco. Estão esperando aqui na fila de transplante. Mas a pessoa está sadia, ela só veio fazer uma consulta, sei lá, dentária aqui. O que ela tem a ver com a vida das outras pessoas? Então também tem outras questões filosóficas envolvendo o direito nisso. Mas eu estou aprofundando aqui, estou verticalizando o conhecimento. Se você responder só isso de tipo, não é absoluto nenhum direito, Excelência, com exceção do que se discute na doutrina da não escravidão e da tortura, mas a tortura existe já o direito penal do inimigo, que faz algumas exceções, como no caso da bomba relógio, mas no direito brasileiro, nos direitos fundamentais, não existe nenhum direito fundamental absoluto, e você explicou adequadamente, inclusive, o direito à vida no direito brasileiro, né, como direito fundamental e não absoluto, em caso de guerra declarada. Mas aqui vou ler o que eu tinha botado como resposta. Excelência, a liberdade de locomoção não é um direito absoluto, podendo ser restringida em situações específicas previstas em lei, exemplo de prisão legal, estado de defesa, estado de sítio, conforme previsto na Constituição Federal. As limitações devem ser proporcionais e fundamentadas para garantir a ordem pública e os direitos, a ordem pública e os direitos de terceiros. Então, aqui, você só aqui, mais ou menos, aqui para mim, né, mais ou menos aqui, botar aqui que é de outra cor, acho que não foi adequado, e os outros dois você gabaritou aqui, com certeza teria passado. Criminologia. Criminologia, aqui é cifra branca, eu acho que essa aqui, pô, você deu muito mole, essas questões de cifra não pode errar, né? Você pensei que essa aqui é uma questão básica de direito, desculpa, de criminologia, né? Eu acho que é fazer uma revisão de cifras, né? Essa aqui Uhum. é o típico clássico de pergunta em que você tem que fazer, além da conceituação, se possível, fazer, para não ficar uma pergunta, uma resposta quebrada, fazer o contraponto com a cifra mais conhecida, que é a cifra negra. Às vezes, também, para você lembrar,
esse tipo de questão, você lembrar o contrário. Cara, tem a cifra negra. Às vezes você mede. Excelência, a cifra branca é o oposto da cifra negra. A cifra negra, isso até vir na sua mente. Uhum. Tenta dar uma enrolada. Se você lembrar do oposto do conceito. Porque, normalmente, quem gosta muito de fazer isso é o Bobbio, Roberto Bobbio, um escritor também da área jurídica, que ele, todo conceito, cara, ele começa pelo negativo. Ele inverte, é engraçado os livros dele. Então, começa a ler os livros dele, ele sempre começa assim, ó, o que que não é? Sempre começa pelo que não é. Assim, é até legal, porque aí depois você chega à conclusão do que é aquele conceito que ele quer explicar. Às vezes, usar essa estratégia aqui de dizer, cara, olha, excelência, a cifra branca é o contrário, o oposto da cifra negra, tentar, porque aí você não zera a questão, aqui você zerou. Uhum. Você falou, não sei, então o examinador não vai dar, né? Excelência, a cifra branca refere-se aos crimes que são devidamente apurados e levados ao conhecimento do Poder Judiciário. Diferentemente da cifra negra, que abrange os crimes não denunciados, a cifra branca representa a parte do sistema de justiça que funciona como o esperado, possibilitando a persecução penal. Vou deixar em vermelho aqui para que você revisar. Aqui você, eu vou mandar esse arquivo hoje. Quem já Uhum. acabou, vou fazer mais questões amanhã. Hoje, né? Para a gente treinar amanhã. Dentro da classificação de criminosos, essa aqui que eu fiquei travado, eu acho que eu botei errado. São criminosos puros, não é ou, e pseudo-criminosos. Eu botei ou. Porque na hora que você bota ou, fica parecendo que esse criminoso puro é também Uhum. pseudo-criminoso. Mas na verdade são dois conceitos separados. Foi sem querer aqui. Mas aqui você acertou. Mas poderia ser mais incisivo na conceituação. O criminoso puro são aqueles que possuem traços psicóticos, comportamento desvinculados de empatia e remorso. É o criminoso puro. Já o pseudo-criminoso, lembrar que essa pseudo, toda vez que você bota pseudo, né, eu gosto também de entender as palavras, porque eu estou conceituando uma coisa com base naquela palavra, na semântica daquela palavra. Pseudo é falso. Toda vez que tu vê uma palavra que antes você botou o prefixo pseudo, você está dizendo que aquilo é um falso aquilo. Então, o que é um falso criminoso? São indivíduos que apresentam desvios psicológicos do atuam sob condições excepcionais, ou não sendo motivados por traços psicóticos, mas por fatores como vulnerabilidade e situações extremas. O que a gente diz no direito penal é as pessoas que estão fora do, do âmbito de punibilidade, né? São as pessoas que não têm consciência da ilicitude, não têm consciência daquele comportamento. Pessoas que estão psicóticas, né? São desvios psicológicos. Mas é muito difícil comprovar. Às vezes só pode reduzir a pena. Se for o caso, em alguns casos, mesmo assim a pessoa vai responder, mas vai entrar numa medida, né? De internação. Isso não quer dizer que a pessoa não vai responder. O louco, você não vai prender ele no presídio, você vai colocar ele no de internação. Então ele vai cumprir todo aquele intercrime. Continua sendo um fato típico que ele cometeu, ilícito, só que quando chegar na culpabilidade, você vai ponderar. Então, não posso punir ele. Culpabilidade só extingue, se você verificar que não há culpabilidade naquele, ela pode extinguir a punibilidade. Mas num caso como esse, um pseudo-criminoso, você vai fazer uma medida de segurança, né? Mandar prender num psicólogo, num psiquiatra. Vamos lá. A vítima sempre foi objeto de estudo da criminologia, então aqui você mandou bem, eu que mandei errado aqui. Aqui você mandou bem. Então, você colocou corretamente, né? Excelência, não. Inicialmente, a criminologia é centrada exclusivamente no crime, no criminoso, deixando a vítima à margem dos seus estudos. Com o avanço da criminologia moderna, você citou essa questão, a criminologia moderna, quem iniciou isso, né? O estudo da vítima passou a ser incorporado, especialmente por meio da vitimologia, que busca compreender o papel da vítima no fenômeno criminal e propor formas de prevenção e proteção. Formas de análise, prevenção né, diagnóstico, prevenção e proteção. Poderia colocar melhor. Aqui você mandou bem. Vamos português agora. Português, mandou bem. Remissão com C cedilha e com S, definiu corretamente. Botei certo, certo, certo. Sim, né? Você Uhum. definiu. Então, excelência. A remissão com C cedilha refere-se. Ele está errado, C cedilha aqui. Meio estranho aqui. Vamos lá. Com C cedilha refere-se ao ato de quitar
uma dívida ou reduzir uma pena, como uma remissão de pena. Já a remissão com dois S's, com SS, significa perdoar, relevar ou remeter. Você falou só perdoar, mas está correto também, relevar ou remeter. Geralmente utilizado no sentido espiritual ou figurado, como remissão dos pecados. Então, remissão de pena é reduzir, remissão dos pecados é você perdoar definitivamente. Acertou, completo. Em criminologia, tu só errou aquela, mas como são duas, tu teria acertado o mínimo. A análise sintática, você errou aqui. Ó. Aqui você falou acho, outro verbo, verbo Falei intransitivo, intransitivo. que é verbo de ligação. Vou botar aqui para você revisar. No ar. Então, você teria aqui na análise sintática, ambos continuam doentes. Ambos você acertou, que é um sujeito simples. Continuam é verbo de ligação. Então, você tem que lembrar os verbos de ligação, ser, estar, permanecer, ficar. Eu decorei assim, né? Então, continuar também, tá? É o contrário de permanecer. E doente como predicativo do sujeito. Então, acertou. Então, aqui levaria aqui mais da metade da questão. Provavelmente daria aqui uns 70%. Aqui acertou. Então, teria qual é o plural de beija-flor, estrela do mar e leitãozinho. Então, o plural de beija-flor é o segundo termo, vai para o plural, beija-flores. Estrela do mar, o primeiro termo que vai para o plural, estrelas do mar. E leitãozinhos, né? Se for mais tranquilo, é só botar o S, o padrão da língua portuguesa. Então, era isso. Então, teria sido aprovado aqui também. Então, vamos finalizar aqui essa missão aqui. Peraí. Aqui eu vou parar para a gente começar a próxima.